Antônio Cícero, a palavra que nos cabe hoje, né, como eu já antecipei aí, ela carrega essa ambiguidade, esse duplo sentido, né? Presente Exatamente. como dádiva, presente como sinônimo do agora, desse momento que a gente está vivendo, dessa fração, né, de segundo. É, E presente é o nome de um poema seu no livro Porventura. Então eu queria é, te pedir para a gente começar essa conversa assim, em grande estilo com poesia, pode ser? Você pode lê-lo para a gente, por vou favor? ler, o poema. Vou ler o poema. Presente. Por que não me deitar sobre este gramado, se o consente o tempo, e há um cheiro de flores e verde, e um céu azul por firmamento, e a brisa displicentemente acaricia meus cabelos. E por que não, por um momento, nem me lembrar que há sofrimento de um lado e de outro, e atrás e à frente, e ouvindo os pássaros ao vento, sem mais nem menos, de repente, antes que a idade breve leve cabelos, sonhos, devaneios, dar a mim mesmo este presente. De fato, esse é o Obrigada. e realmente esse poema funde vários sentidos da palavra presente dentro dos que você mencionou, não é? Por exemplo, na verdade, presente como adjetivo significa o que se encontra aqui e agora, onde e quando eu estou, seja quem eu for, onde eu estou, eu que uso essa palavra. E presente como substantivo pode ser, por um lado, o que pertence ao tempo sem ser passado nem futuro. É o oposto do ausente. Algo presente é o que se encontra neste momento, ou neste lugar, o que se encontra agora ou aqui, e nesse sentido tem uma realidade que nem o passado nem o futuro tem ainda. Nem o futuro tem mais, nem o passado tem mais, nem o futuro tem ainda, não é? Nesse sentido. Em outras palavras, o presente designa o que existe ou se produz atualmente em oposição ao passado que não é mais e ao futuro que ainda não é. Agora, um paradoxo curioso é que o presente não tem duração, pois atribuir uma duração a ele seria incluir um antes e um depois. E isso é fora do próprio presente. O presente é o limite indivisível, não é? Entre o passado e o futuro, o instante em que passam um para o outro. Por outro lado, ele parece ser o único tempo real. Mas, por outro lado, não é sequer tempo, pois ele é o limite entre o passado e o futuro. Não passa o que não passa do passado para o futuro. Exatamente. Né? Agora, por outro lado, pode-se dizer, por exemplo, que eu estou presente aqui há 2 dias, uma coisa desse tipo. Né? E um outro sentido da palavra presente, e como substantivo, é que significa algo que alguém dá para outra pessoa. É o primeiro sentido que se observa no poema que eu acabo de ler. Né? Esse nesse sentido. Então, esse poema tem todos esses sentidos conjugados, né? Porque ele fala de dar a mim mesmo este presente, quer dizer, eu estou dando a mim mesmo o presente, esse momento indefinível, no certo sentido até, né? Porque não tem extensão. E o momento que eu estou dando é um presente, quer dizer, uma coisa que eu dou a mim. E esse eu lírico, né? Acho que a gente pode chamar assim, esse personagem, né? Esse eu lírico que deseja, do seu poema, né? Que deseja viver intensamente esse tempo presente, nessa
nessa comunhão com a natureza ao seu redor, mas a gente percebe que paira sobre ele um dilema, né, Cícero? De se entregar ou não a esse momento, ou seja, de se permitir esse presente. Nesse sentido, é um eu lírico, assim, da nossa existência humana nesse planeta também, né? Porque há tanto sofrimento por toda parte, né? É verdade, mas na realidade também não é muito fácil falar como rejeitar esse presente. Como é que, quando você rejeita o presente, você não está, de certa maneira, presente, exatamente a sua rejeição é presente, está presente, não é? Então há esse problema. Na verdade, eu falei, disse que o poema reunia tudo, mas a poesia, na verdade, é quase que o sentido das palavras na poesia é sempre diferente do que tem na vida cotidiana, não é verdade? Porque ela realmente modifica essas categorias como presente e futuro. É que a poesia, enquanto que a nossa linguagem cotidiana, normal, é uma linguagem instrumental, normalmente, ela serve para alguma coisa, para dizer alguma coisa, para pensar alguma coisa particular, ela é instrumental, ela é um meio para alguma coisa. O poema não. O poema, na verdade, tem uma dimensão não instrumental, não serve para nada. Ele, na verdade, a existência dele, ele merece existir por existir. Na verdade, não para executar alguma coisa, para servir, para ser um instrumento para outra coisa que não ele mesmo. E eu acho que a gente percebe muito claramente num poema que eu também queria ler, é o terceiro slide, é o poema do Vinícius de Moraes, chamado Poética, né? Que diz assim: de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo. Oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Quer dizer, ele subverte, né? Ele subverte completamente. Na verdade, ele subverte a ordem natural das coisas, né? É verdade. O que acontece é o seguinte: ele se chama poética, veja bem, existe um nome poético. A poética é um nome que se dá, não é, a um tratado, por exemplo, que diz pretende dizer o que é poesia ou como deve ser feita a poesia. A poética de Horácio, por exemplo, né? Então, à primeira vista, o poema do Vinícius não está falando de poesia, está falando dele próprio. Por isso que parece tão estranho. Parece estar falando de como é a vida dele próprio. Mas, na verdade, ele diz: de manhã escureço, é tudo a primeira pessoa. De dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. Mas, na verdade, ele está falando sobre como ele fica quando ele está escrevendo um poema. Se nós relermos o poema, nós vamos ver que ele está falando não de si próprio, num certo sentido, mas de si próprio enquanto poeta, né? É o poeta, quando escreve o poema, que abandona as coordenadas espaço-temporais cotidianas em que nós vivemos, né? E o modo convencional de se relacionar com as pessoas e as coisas. Também quem deseje fruir um poema, se a gente quer aproveitar, entender, fruir realmente o poema, esse poema do Vinícius, no fundo, também a gente tem que sair do estado convencional, do estado utilitário, e vamos passar para um outro estado, que a gente pode chamar de estado poético, na verdade. Então, ao falar desse assunto, o poema Poética está realmente falando de poesia, de modo que ele faz jus ao título, Poética. Né?
O poema não é feito para falar sobre coisas, mas apreendido como uma coisa sobre a qual nós, os leitores ou ouvintes, vamos falar. Como nós estamos agora falando sobre o poético, na verdade, não é? Uhum. Quer dizer, não são as coisas que ele diz sobre as coisas, mas sim o que nós dizemos sobre ele, o que nós pensamos sobre o que ele nos faz pensar que é importante, não é? Então, entra em jogo, nessa apreciação do poema, todas as nossas faculdades. A razão, a imaginação, a emoção, a sensação, a memória, tudo entra em jogo. E ele solicita também nossa experiência cultural. Queria só resgatar um pouco isso que você falou, Cícero, de um estado poético, né, em oposição a um estado utilitário, acho que foi assim que você se referiu, né? Queria que você falasse um pouco de como a poesia, né? Você já falou, mas que a gente investisse um pouco nisso, né? De como a poesia, a música, a arte, de maneira geral, elas nos permitem, aí a gente resgatando aquele terceiro sentido, né? Que essa sua poesia abriu para a gente, do presente como permanência, né? De como a arte nos permite ultrapassar esses tempos, para além de. Você até se refere a isso dessa forma, né? Para além desse ponto numa linha que vai de um passado eterno a um futuro eterno, ao se perpetuar nos sentidos e na memória, né? Quer dizer, se o poema não tem função, né? Qual o valor? Qual o valor da poesia na vida da gente, resgatando um pouco nesse sentido esse tema? Isso, eu acho que o valor é exatamente que ele nos acrescenta uma outra dimensão à vida, a dimensão estética, propriamente dita. Na verdade, o poema faz isso muito, muito claramente, essa dimensão em que nós misturamos todas essas faculdades que eu citei, intelecto, imaginação, emoção, todas essas coisas se fundem, sensação, memória, todas essas coisas de repente se fundem, e não para produzir nenhuma coisa, sem nenhuma utilidade, mas apenas porque essa fusão, na verdade, não é prazerosa, na verdade ela representa uma atitude diante da vida diferente da atitude puramente utilitária. Uma atitude a atitude estética propriamente dita, essa fusão dessas coisas todas. Então, eu vejo nesse sentido, eu vejo assim. Quer dizer, penetrar na poesia é penetrar no sentido das coisas, de alguma forma. De certa maneira, no sentido das coisas de uma maneira completamente diferente do sentido utilitário, né? Do sentido convencional que as coisas têm.